Boa noite. Iniciando aqui uma live hoje super bacana, super legal, sobre Enneagrama. Já já com a Priscila Mala volta por aqui, a Pri chegando. Oi, Pri, tudo bem? Seja bem-vinda. A Pri está me fazendo solicitação aqui, como esse bate-papo é entre nós duas, antes de eu começar com Lero Lero, Piriri Parará, eu já vou incluir a Pri aqui nessa conversa, e aí eu me apresento, ela se apresenta também. Pri está entrando aqui com a gente para falar sobre os eneatipos das crianças. Oi, Pri! Oi, oi, boa noite, Fê, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, estamos aqui de novo, uhul! Olha só, a sua imagem está ficando escura para mim. Tô vendo aqui também, deixa eu ver aqui, o que que eu fiz? Ah, é a localização da câmera, ó. Pera lá. Deixa eu ver, eu montei toda uma estrutura aqui, vamos transpor, vamos ver se está muito alto aqui, deixa eu tirar um... Tá me Estamos ouvindo aqui nas bem? redes sociais. Estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Oi, Vera, tudo bem? Que bom que você está aqui. Boa noite para quem está chegando. Melhorou a imagem? Melhorou. O som está Ah, ótimo, a imagem melhorou. Está mais claro agora. que show! Muito bem, que bom, estamos aqui. Bora convidar o pessoal? Bora! Vamos chamar o pessoal aí. Aí, já tem uma galera aqui com a gente. Vamos mandar um aviãozinho aqui que eu acho que a gente vai compartilhar hoje. É algo que eu falo somente em sessão. Então, já vou dar um spoiler aqui. A Fernanda passa em sessões comigo, a gente fala algumas vezes nesses assuntos, mas isso que eu vou falar aqui é algo exclusivo que eu falo só para quem é cliente, né? No dia a dia de atendimento. Então, aproveita, pessoal, ó, dica de ouro, hein? Quem tiver a fim de entender um pouquinho mais sobre o Enneagrama, a partir do conhecimento do Eneatipo das crianças, já envia aqui o aviãozinho para que mais pessoas venham e tenham acesso também a essas informações. Já estou enviando aqui para minha galerinha também. Aê! Bora lá, enviar para que mais pessoas venham, ouçam. Fiquei um pouquinho travada aqui, estou vendo, mas estamos juntos aqui. Estou aqui vendo vocês, ouvindo também. E vamos que vamos. Estava aqui mandando o aviãozinho, né, para as pessoas. E aí a gente orienta também quem está chegando na live, quem se interessa pelo assunto, e compartilhando também a live com outras pessoas, para que mais pessoas possam entrar em contato com esse assunto. Na verdade, assim, essa live é um presente para vocês aqui no Projeto Vida. A gente está sempre tentando trazer, tentando não, a gente traz assuntos de relevância, assuntos interessantes, assuntos novos, assuntos não tão novos, mas a gente dá uma aprofundada. Aqui no Projeto Vida a gente fala sempre de educação emocional, e educação emocional é super amplo. Então, o Enneagrama é uma ferramenta maravilhosa para a gente lidar melhor com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Por isso que a Pri está aqui hoje para falar mais uma vez do Enneagrama, né? Só que hoje a gente vai falar mais das crianças, dos eneatipos, né? Olha que falta de educação. Eu nem me apresentei ainda para as pessoas que não me conhecem, né? Quem está chegando pela primeira vez, quem vai ver essa live depois, quem conhece a Pri não conhece ainda eu, Fernanda, o meu trabalho aqui no Projeto Vida, né? Então, assim, eu sou a Fernanda Costa, mãe da Malu e do Raul, casada com o Will, psicóloga, idealizadora aqui do Projeto Vida. Então, nosso trabalho é esse, levar a educação emocional para escolas, empresas e grupos privados, né? E aqui no Instagram, né, a gente traz, assim, divulgação de algumas coisas que a gente faz, a gente posta fotos das turmas que a gente monta, dos treinamentos que a gente dá, né? E a gente compartilha também conteúdo que a gente considera conteúdo de valor, como esse conteúdo maravilhoso de hoje, né, Pri? Semana passada a gente estava junta no Instagram da Priscila
E eu estava falando do livro que eu lancei o ano passado para minha filha, que é esse aqui, Com Amor Mamãe. Quem se interessar em saber dessa história, conhecer essa história que eu escrevi para minha filha, tem a live salva no teu perfil, né? Oi, Pri, tá me ouvindo bem? Priscila? Exatamente, estou aqui. Deu uma travadinha para mim, mas eu consegui escutar. Não sei se estamos aqui com a internet, problemas eletrotécnicos, mas estamos aqui conectadas. Isso que importa. Bom, já que você se apresentou, vou falar aqui um pouquinho sobre o meu trabalho, para as pessoas também entenderem, né? Por que que eu falo sobre enneagrama, o que que a gente vem trabalhando aí ao longo desse processo de autoconhecimento. E aí, se a gente começar a falar sobre autoconhecimento, eu vou voltar ali a uns 25 anos atrás, a primeira vez que eu, de alguma forma, estava entrando em contato com esse processo, era através de um livro que se chama, né? O livro existe ainda, eu inclusive tenho ele que eu ouvi esses dias, Reforma Íntima. É um livro que fala sobre a gente se modificar. Então, eu estava ali no auge da adolescência, meio perdida, né? Que acho que na adolescência é onde a gente pode ser tudo que a gente quer ser, porque depois acontecem tantas coisas, tantas informações que a gente foi moldado por muito tempo durante a infância e na adolescência vem a rebeldia, que é justamente para falar assim, agora eu não dependo mais da sua moldagem, né? Eu posso, sozinho, entender o que está acontecendo e me moldar a partir disso. E aí eu comecei a fazer diversas leituras com relação à espiritualidade, e aí vem esse conceito da reforma íntima, que é a gente entender o nosso processo interior, a nossa causa, fala um pouco da missão de vida, o que a gente veio fazer, o que a gente está buscando se melhorar e evoluir. Então, lá atrás, eu tive acesso a esse tipo de informação e vim aí, né, em leituras, em estudos, em complementação de histórico, né? Então, a gente vem trabalhando nesse processo. Eu sou secretária executiva trilingue de formação, já trabalhei em várias multinacionais, já morei na Argentina. Eu falo que a primeira vez que eu morei no exterior foi quando eu saí do interior de São Paulo e fui morar na Bahia, que eu só morava no estado de São Paulo. Eu fui morar na Bahia, uma cultura totalmente diferente. Eu voltei, aí mudei em Santos. No estado de São Paulo, eu já morei em todas as regiões, já morei em Campinas, perto de Ribeirão Preto, em Barretos, Presidente Prudente. Hoje eu estou na Baixada Santista. Então, assim, eu sou um pouco nômade. Aí, morei na Argentina, morei em Minas Gerais, já rodei um pouquinho. E por que eu falo assim, né? Mas o que tem a ver ela ficar falando onde que ela morou, um monte de lugar? Porque eu fui identificando em cada passagem desses lugares que eu ia passando, um pouquinho, eu fui conhecendo um pouquinho mais sobre mim. Em cada lugar que eu passo, em cada lugar que a gente passa, quando a gente está entregue àquilo que a gente está fazendo, a gente se conecta com aquilo que tá sendo legal, que está fazendo sentido. E isso é parte também do autoconhecimento. E lá, quando eu estava na faculdade de secretariado, eu participei de um workshop sobre enneagrama. Eu falei assim, cara, esse negócio é muito louco. Gostei, né? E aí vim meio que afastado no conteúdo, mas, né, não deixei de ter acesso. E há pouco mais de 2 anos e meio, né, 2 anos e meio, eu voltei a ter contato com ele. E aí, sabe quando conecta a informação, eu falo assim, entendi. Eu estava buscando um monte de informação para eu me preparar para que esse conteúdo viesse e falasse, agora você está pronta para assimilar, compreender e conseguir transpassar isso para as pessoas, que eu acho que é o mais legal desse nosso processo de ajudar as pessoas, né, Fer? Sim.
E aí até queria perguntar para você, assim, nessa parte introdutória nossa, né? Só dar boa noite aqui para o pessoal que foi chegando. Via Neuzeli também está por aqui. Muito bem-vinda. Então, Pri, para quem não sabe, vamos pensar assim, tem gente que nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas soa muito vago. O que que é esse bendito desse enneagrama? Muito bem. Vamos lá. Eu vou preparar. Eu não preparei a imagem da minha logo, do meu tapete do enneagrama aqui, porque não caberia aqui no fundo. Então, eu trouxe aqui uma demonstração do box de enneagrama, que ele foi produzido pela Patrícia Calazans e pelo Silvonei, que eles são super parceiros, amigos, que eles decodificaram as perguntas técnicas científicas do enneagrama em um box. Então, são cartas, 100 cartas, que falam sobre cada tipo do enneagrama. Então, o enneagrama em si, só para ficar aqui pertinho, para as pessoas verem, é como se fosse uma mandala que tem 9 pontos. Tá vendo que é um desenho, né, um círculo, com 9 pontos se conectando. E o que é, então, o enneagrama? Enea, em grego, é 9. E gramo quer dizer pontos, traços, características. Então, resumindo, são 9 características da nossa personalidade, do nosso ego. Aí a gente pode falar 1 milhão de sinônimos que tem a ver tudo isso, né? Mas, resumidamente, vou até ler o que vem descrito aqui nesse box. São 9 estratégias ou traços de personalidade que diferenciam cada indivíduo e criam uma identidade pessoal construída ao longo da vida. Ah, meu Deus, e aí? Achei que fosse esclarecer e complicou mais o processo, né? Então, quando eu falo quando eu vou me apresentar para as pessoas, eu falo assim: oi, tudo bem? Eu sou a Priscila Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, coach emocional, analista em enneagrama. Resumindo esse monte de informação, eu ajudo as pessoas a entenderem os seus processos internos, assimilar e priorizar o que mais faz sentido a partir das suas escolhas. Ah, então agora a informação começou a ficar um pouco mais destrinchada, né? Então tem a ver com as minhas escolhas. Interessante, tem a ver com as escolhas, tem a ver com prioridades, tem a ver com aquilo que importa pra gente. E aí já vou perguntar aqui para você interagir comigo, tá, Fer? Faz sentido hoje para você ter passado aí, a gente já está aqui há algum tempo, né, falando de enneagrama nas nossas sessões. Fez sentido para você todo o conteúdo do enneagrama que a gente veio trazendo no seu dia a dia? Total. Total, e assim, tanto faz sentido para minha vida, quanto eu já presenteei uma pessoa muito querida, né, com o Enneagrama. Eu falei assim, era aniversário da pessoa que vai fazer o Enneagrama com a Pri, sabe? Uma pessoa que eu quero muito bem. E eu não sei se essa pessoa está percebendo, mas eu estou percebendo, assim, mudanças maravilhosas na vida dessa pessoa, assim, evolução, sabe? Em termos de evolução mesmo. Sim, E na minha, exato. assim, para o meu marido, indiquei para o meu marido, né? Então, assim, é uma coisa que eu estou indicando para todo mundo. Gente, quem está aqui na live, cara, vai fazer o Enneagrama, vai se conhecer. É muito legal. Tem gente, eu sou psicóloga, né? Tem gente que morre de medo da gente que é psicólogo. Acha que a gente vai pegar a ferida emocional e ficar lá futucando, né? Não é nada disso. Mas as pessoas, assim, às vezes elas têm dificuldade de chegar na terapia porque elas imaginam um bicho de 7 cabeças. Então, assim, começa pelo Enneagrama, vai lá, passa com a Pri, vai conhecer o Enneagrama, é uma ferramenta tão bacana, não vai arrancar pedaço, não vai doer nada, só vai trazer benefícios para a nossa vida, porque a gente se conhece melhor. E aí você descobre, começa a descobrir, por exemplo, assim, então é por isso que eu funciono assim, esse é o meu jeito de funcionar, isso daqui faz sentido para mim, isso daqui não faz, por que que eu vou ficar brigando com isso, sendo que realmente não é meu forte? E essa minha qualidade aqui que eu não estou explorando, deixa eu olhar melhor com mais atenção. Então, assim, traz tantas melhorias para a gente.
Eu que já tenho essa formação em psicologia, pós-graduação, piriri parará. Oi, Magna, tudo bem? Bem-vinda. Faço terapia há muitos anos, né? Não necessariamente assim, ininterruptamente, com a mesma pessoa, mas assim, vem um processo de autoconhecimento meu próprio. E ainda assim, o Enneagrama foi uma ferramenta nova para mim. Porque esse bichinho do autoconhecimento, quando pica a gente, não chega um ponto assim que você fala, ah, tá bom, agora já me conheço, 100%, né? Já tá ótimo. Não, tem sempre algo mais a aprender sobre nós. E, aliás, a gente está em constante movimento, evolução, transformação. Então, a gente vai aprendendo a se adaptar também conforme as nossas próprias mudanças. As mudanças externas, que não são poucas, a gente vive um momento de transição. Parece que não acaba nunca esse momento de transição. Talvez essas mudanças realmente vieram para ficar, né? Então, assim, é muito legal. E eu me apaixonei, né, Pri? Eu vi uma live sua aqui no Projeto Vida mesmo com a Vanessa. Aí te chamei de novo para você falar um pouco mais do tal do Enneagrama. E aí contratei. Quis fazer as sessões, quis conhecer, aí conheci mais do seu trabalho, aí contratei o coach emocional também, que eu nunca tinha feito, assim, sessões de coach, essa coisa assim tão direcionada para o nosso objetivo, tão focada, né? Então, assim, tem espaço para todo mundo no mundo. Eu acho uma bobagem tão grande psicólogo falando mal de coach, coach falando mal de psicólogo. Acho que a gente perde muito com essas rixinhas, sabe? Psicólogo falando mal de psiquiatra, psiquiatra. A gente perde muito com essas rixinhas porque tem espaço para todo mundo. E assim, cada pessoa está no seu momento. Tem gente que está no momento de fazer uma terapia com um profissional, uma coisa mais aprofundada. Tem gente que está no momento de focar em alguma área da vida, daí vai para o coaching. Tem gente que precisa de medicamento, vai para o psiquiatra. Enfim, tem necessidades, demandas e profissionais para todos os eneatipos, né? Exatamente. E dá para fazer tudo junto. Você pode estar lá passando com o psiquiatra, tomando medicamento, né, para ajustar aí a questão química, passar por terapia para poder ajustar o emocional e traçar o seu objetivo e corre, perna para que te quero, que o coach vai lá e te coloca na sua linha de objetivo, né? Eu acho que uma linguagem mais expressa aí que a gente pode falar é trazer você para aquilo que você queria de verdade. E quando eu trabalho com o coach emocional, a base dele é o Enneagrama. E aí, já colocando aqui o nosso assunto, o Enneagrama, o coach emocional, tudo isso está conectado com a nossa criança interior. Ah, o negócio está começando a ficar tenso. Poxa, mas você veio falar aqui sobre Enneagrama de cada criança, e você veio falar de criança interior, cura da criança, que negócio é esse? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é, e aí, por isso que eu falei um pouquinho da minha história, né? Das minhas buscas, né? Fui colocando, passando um pouquinho em cada lugar. Quando a gente vai em um lugar, a gente deixa um pouquinho da gente, pega um pouquinho do lugar e completa ali um pedacinho, até chegar um momento que a gente não precisa mais buscar em outros lugares. E quando cessa o lugar externo, a gente precisa fechar os olhos e olhar para dentro. E quando a gente fala em criança interior, cura das feridas, que até você citou, a gente está falando na questão da gente olhar para nós mesmos. Agora há pouco eu fiz um videozinho com uma princesinha que existe aqui, que todo mundo tem dentro de si, aquela criancinha que nós fomos. E todos aquelas nossas sonhos, todos aqueles nossos desejos e aspirações de criança, será que a gente honra nós hoje, adultos, sem vergonha que somos, honramos as nossas ideias, os nossos sonhos, as nossas atitudes? E aí já veio puxão de orelha para os pais. Eu vou falar que eu sou mãe de um menino de 7 anos, que é o Augusto. Será que quando a gente está conversando com os nossos filhos, a gente também não está bloqueando, retirando, ou colocando um pouco mais de entrave nos sonhos dos nossos filhos? Professor, da criança que você assiste, todo mundo tem uma criança por perto. A primeira delas somos nós mesmos. A criança que existe aqui dentro de nós. Existe aí alguns
milhares de livros que falam sobre o conhecimento, o autoconhecimento, sobre criança, sobre diversos assuntos. E ultimamente eu tenho estudado muito sobre o movimento interior. Eu estou com 3 livros. Vou contar já logo de cara que eu sou tipo 7, tá, gente? Tipo 7, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o que é isso, que é o que trabalha com a gula, tá? Então eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, de 3 psiquiatras diferentes. Não, 3 médicos, 2 psiquiatras e um ele é cardiologista. Olha os títulos. Bom, um todo mundo conhece, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Dr. Augusto Cury. O outro, Não Ensine a Criança a Adoecer, que é do Dr. Américo Marques Canhoto, que é psiquiatra também. E o outro é o Dr. Marco Aurélio Dias de Souza, que é o cardiologista. Quem ama não adoece. E por que eu estou falando um monte de nome de livro que eu estou lendo? Porque tem tudo a ver. Se a gente cuida da nossa criança e das crianças que tem ao nosso redor, como nossos filhos, e aí já vem, eu tenho um filho só, e aí fica do seu lado o problema, tá, Fernanda? Cada filho tem a sua particularidade, não é? Você tem 2. Cada um tem um jeito diferente. E quando eu quis trazer esse assunto, foi para cutucar todo mundo, porque lá quando eu fui, eu tenho 39 anos, lá quando eu fui criada, educada, eu tenho um irmão mais velho, que é psiquiatra também, e aí os pais falavam assim, não, mas eu amo o seu irmão igual a você, porque amor de pai é igual para todos os filhos. E aí se a gente trouxer para o português bem claro de hoje em dia, a resposta é não. Você não ama igual todos os filhos, porque cada criança tem uma necessidade diferente. Concorda, doutora psicóloga? Sim, eu concordo que a intensidade de amor, ela pode ser igual, embora pode também haver variações. É que nenhuma mãe, nenhum pai vai ser louco de assumir isso publicamente. Eu amo mais um do que o outro, né? Não admite nem para si. Mas tem alguns casos que existe variação desse amor, sim, de intensidade, né? Mas a forma de amar, a forma de demonstrar, a forma de se relacionar, ela precisa ser diferente, porque as crianças são diferentes. E aí, um dos piores. Eu não gosto de falar erro, sabe? Acho pesado essa palavra. Mas Desafios. eu acho um tiro no pé o pai e a mãe que diz: eu trato os meus filhos por igual. Porque se não são iguais, por que você vai tratar por igual? Né? Primeiro, assim, mesmo que sejam gêmeos univitelinos, mesmo que as crianças sejam parecidas, o que é pouquíssimo provável que irmãos sejam parecidos, pouquíssimo. Até porque tem até uma explicação psicológica, mas não vem ao caso hoje, né? Os irmãos costumam ser muito diferentes e tem um porquê, né? Eles precisam ser diferentes para construir a identidade, senão eles ficam misturados ali num bololô só e não aparecem, né? Não são vistos. Então eles precisam ser diferentes. E aí, por que você vai tratar por igual? Eu tenho 2, né? Eu tenho 2. E aí tem um sobrinho também que fica muito com a gente. Todos os dias ele fica bastante com a gente. E aí eu percebo assim, mesmo oferecendo uma educação parecida é assim, as regras da casa, a escola, né? Às vezes o horário de algumas atividades, a rotina da casa. Então, algumas coisas são parecidas, algumas coisas são até iguais. Mas as crianças são muito diferentes. Então, se você for usar como receita de bolo a mesma fórmula para todo mundo, vai dar ruim, vai dar péssimo. Cada criança tem seu tipo, né? Exatamente. Tipo, conta pra gente. Bora lá. Então, se Eneagrama, vou trazer o conceito do Eneagrama de novo. Se Eneagrama são as características de personalidade, Eneatipo é a sua personalidade dentro de um desses pontos do Eneagrama. Lembra? Vou trazer aqui de novo. Ó. São 9 pontos. Cada ponto desse, cada traço desse, diz sobre a característica da personalidade daquele ponto, daquele traço, aquela característica. Mas a gente não está colocando aqui que toda a face da Terra é dividida em 9 pontos, em 9 características. Todo ser humano só pode ter de 1 a 9 pontos.
Não. O que a gente está querendo dizer aqui é que existem padrões de comportamentos. Ah, então começou a melhorar. Se nós, seres humanos integrados, que buscamos, almejamos ser um dia, conectados com o nosso pensar, com o nosso sentir, com o nosso agir, que são os nossos comportamentos, como é que nós vamos entender e expressar o amor de uma forma igual para todas as pessoas, sendo que existem pessoas que, e aí a gente pode até trazer um pouquinho mais de informação, que eu sei que você conhece um pouco, daquelas características, como que chama aquele livro, que a gente já falou sobre ele em alguns pontos, que são os 5 formas de... 5 linguagens do amor. Se a gente entende como o outro recebe, como o outro gosta de receber o amor, e eu posso e consigo expressar desse jeito que ele entenda que está sendo amado, o Eneagrama fala a mesma coisa. Se eu sei que o meu filho gosta, que a minha filha gosta, ou prefere tal tipo de informação, eu não vou jogar uma informação que ele não vai assimilar. Então, a importância da gente saber o eneatipo de cada um, daqueles que convivem com a gente, vamos explorar um pouquinho mais, né? Daqueles que convivem com a gente, vai facilitar, vamos chutar assim, uns 80% dos nossos relacionamentos. Porque E nós... dá para saber o eneatipo da criança também, Pri? Tem algum teste para isso? Por exemplo, sei lá, quem live quer saber o eneatipo dos filhos. Tem como? Eu acho que antes da gente saber o dos filhos, é importante a gente saber como nós agimos, reagimos, explodimos, como a gente vai lá para o nosso zona de perigo, que é o nosso estresse. Se a gente sabe como eu ajo quando vem uma informação, eu sou mais explosiva, eu sou mais expressivo, ou eu fico mais ali quietinho, remoendo a informação. Se eu já sei como eu reajo, você já tem aí 50% do caminho andado. Aí você vai fazer uma leitura da pessoa. Como essa pessoa geralmente age em situações semelhantes. E a gente consegue, aí a gente fala, bingo, eureka, uau, realmente eu estava fazendo de uma forma que não estava valorizando, ou que estava... Não existe o certo e errado na educação, como a gente já até falou. Mas existem aquelas formas como as pessoas entendem, as pessoas não entendem. E eu acho que é isso que importa. Esse é o caminho. Então, eneatipo é um daqueles 9 traços. Mas o eneagrama, ele é algo tão grande que não são só os 9 traços de personalidade. Existem 3 centros de força, existem 3 subtipos dentro de cada centro de força, existe uma combinação com os instintos. Então, se nós formos expandindo, existem até 108 variações das características de personalidade. Então, começa com 9, aí vem para 27, e aí desses 27 a gente faz as combinações. Então, existem muitas as variações. Hoje, nesse bate-papo, o que eu quero que vocês entendam é que cada um é um ser único. É um ser que está aqui para aprender, para evoluir, para crescer, e nós, como pais, professores, cuidadores, temos a responsabilidade, e não me contaram nada disso quando eu estava grávida, né? Quando eu resolvi que estava a hora de ser mãe, não contaram nada disso. Olha, você vai ter uma responsabilidade aí só para o restinho da vida, aí, mas essa não dá para você abrir mão, tá? Então, assim, vamos lá, aprender a valorizar as nossas qualidades e lidar com os nossos desafios. Então, a maternidade, para mim, chegou numa fase que eu precisava lidar com esse desafio, que era me afastar de responsabilidades, né? Eu tinha, claro, as obrigações, as responsabilidades de trabalho, mas outros tipos de responsabilidades eu abria mão até certo ponto. Então, isso veio para me trazer para o aqui e agora, como a gente sempre fala, né? Que é o momento presente que importa. Sempre, em todos os momentos, em todas as fases, é o aqui e agora. Então, vamos explorar um pouquinho o que são estes eneatipos. Vamos lá? Eu trouxe aqui...
Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Ali atrás de mim, na janela, ó, tem alguns super-heróis, não tem? Tem. Tem. Ah, o que eu tô aprontando, né? Alguns meses atrás, eu escrevi um e-book, um mini-livro, contando a trajetória de vida dos super-heróis desde a infância. O que fez com que ele entendesse os seus superpoderes ou aceitasse aquela situação de vida que fez com que ele se tornasse um herói ou um humano, super-humano, né? E eu desenvolvi essa trajetória dos super-heróis a partir do Eneagrama. Então, cada super-herói que eu escolhi, tá? Isso foi uma escolha, eu que optei por esses super-heróis. Eu fui e estudei a história de vida deles, desde a formação dos quadrinhos lá, os seus historiadores. E é assim, não sei você, mas eu como mãe de menino, assim, os filmes que a gente assiste, os brinquedos que ele tem, é tudo mais voltado para essa coisa de heróis e carrinhos e muita ação, muita aventura. Então eu falei assim, que legal, vou unir o útil ao agradável. Então eu assisti todos os filmes, a maior parte dos da Marvel, da DC. Então eu assisti todos que tem a ver com esses super-heróis, novamente, porque eu já tinha assistido todos. E fui escrevendo sobre a história de vida deles, computando lá, entrei em contato com alguns historiadores brasileiros, para resgatar um pouco mais essa essência desde as histórias em quadrinhos, que é algo que aconteceu lá no pós-guerra. Então, assim, tem um conteúdo muito legal falando basicamente destes super-heróis que estão aqui. Eu não tenho todos, mas dá para entender quem são. E já vou fazer um jabá, posso fazer um jabá aqui? Tem um link para você adquirir esse e-book com essas características de personalidade dos super-heróis, o que aconteceu na infância deles. Ali no meu Instagram tem o linkzinho para você adquirir esse material. Mas eu vou falar aqui para vocês o que são esses eneatipos. E aí lembra que eu trouxe a criança, que é a nossa criança interior, as informações que vão acontecendo no nosso dia a dia. Então, vamos lá, para a gente explorar um pouquinho mais. O nosso ambiente interfere na configuração da personalidade? O nosso ambiente. As pessoas que são as cuidadoras também influenciam e colocam ali as suas crenças em cima de nós quando crianças ou nós dos próprios filhos? Demais, né? Então, se o meio ambiente, as pessoas, e aí vem a própria personalidade da pessoa, que nós, quando viemos para esse mundo, viemos aqui aptos para ser qualquer personalidade. Existem alguns estudos que dizem que desde a gestação, ou desde a alma, desde o espírito, não importa, não vamos entrar nesse quesito, a criança já vem pré-determinada para algum tipo de personalidade. Mas o que influencia na formação, no caráter, na identificação da personalidade, são os traumas, são as situações que acontecem lá na primeira infância. Junto, então, com os cuidadores e as crenças das pessoas que estão ao redor dessa criança, o que essa criança assiste, vê, ouve, presencia, as cenas, as informações, até um desenho, até novela, sei lá, que tipo de filme que se assiste. Tudo isso também está ajudando, fortalecendo para aumentar a autoestima, para diminuir o poder pessoal. Então, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, claro, né? Porque nós não somos algo... não conseguimos fazer uma coisa de cada vez. Então, eu estou falando aqui agora, meu sistema digestório está trabalhando, minha mente está processando várias coisas. Estou mexendo perna, estou mexendo o braço, isso é tudo automatizado. Mas se a gente parar para pensar que as situações que fazem uma grande diferença na nossa vida acontecem em um piscar de olhos, e às vezes a gente não se dá conta. E aí vem o quê? Os traumas. Então,
a formação da nossa personalidade é em decorrência dos traumas, do ambiente e da nossa criação, da nossa educação. Isso eu estou falando dentro da linguagem do Eneagrama. Eu sei que se você fosse falar sobre isso, você abordaria um milhão de outros temas que eu acho isso assim lindíssimo. Mas dentro desse contexto hoje, que a gente está trazendo do Eneagrama, vou usar esses 3. É muito mais amplo também, né? Então, os traumas, que são aquelas situações que causam um grande impacto, a educação, a influência que a gente recebe, tudo aquilo que a gente escuta, mas você está chorando de novo, só chora, já caiu de novo, levanta daí, não, não, não. E é tão involuntário que, conforme eu fui estudando cada vez mais, e vendo que, caramba, quanta coisa eu já errei com meu filho, mas ufa, ainda dá para corrigir muita coisa de agora em diante, né? A gente tem até tira, descarrega aquele pezinho, né? Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de reconhecer. Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre cada ponto, basicamente, do Eneagrama. E já falar o quê? Da experiência da infância. Então, eu vou começar ali, ó, dá para ver o Hulk, não dá? Claro, o maior de todos ali. O Hulk. Eu não vou falar todos os personagens, mas o Hulk, quando ele se transforma, que ele vira aquele bichão grande ali, e ele só vai, ele só pega e derruba todo mundo, e machuca, ele não para pensar, ele é só instinto, ele vai e faz. Ele é o número 8 do Eneagrama, que é aquele que vai mais por instinto mesmo. Mas se a gente trouxer aqui a experiência de infância do tipo 8, foi a fraqueza. Em algum momento, sentiu-se traído, injustiçado. E para compensar isso, ele descompensa na fúria, na grandeza, na volúpia, né? Aí é tudo muito sem, como que a gente pode dizer, sem limites, né? Ele vai e explode, ele se transforma de um franzino cientista a essa monstruosidade, né? Então, se a gente pensar da fraqueza e a história de vida lá do Hulk, eu vou dar o spoiler que está lá no e-book, ele viu o pai assassinando a mãe, o pai assassinou a mãe dele na frente dele, porque o pai tinha muitos ciúmes do convívio da mãe com o filho. Olha que interessante. Quantos casamentos são desfeitos quando a criança é muito pequenininha, pela mãe se entregar tanto ao filho, principalmente as mães de primeira viagem, e existe aquela doação 100%, e a criança requer muito atenção, e a gente deixa de ser mulher porque a gente vira sua mãe, e aí quem tem um companheiro esquece que tem um companheiro. Não precisa enumerar, mas na sua mente, quantas pessoas vêm à sua mente que você sabe que, puxa vida, poderia ter sido diferente, as pessoas podem ter, e aí eu não estou falando que o homem está errado, a mulher está errada, tá? Não tem nada disso. Mas a gente pode tentar compreender o lado do outro para influenciar o mínimo possível a criança, nesse caso. Então, por ciúme da mãe com o filho, o pai vai e mata a mãe na frente do filho. E aí o pai tinha sérios problemas psiquiátricos, tomava alguns tipos de medicamento, e aí ele foi criado por uma pessoa que também não tinha uma sanidade, então ele ficou aquela pessoa com esses lapsos, vamos colocar assim. Faz sentido agora a gente tentar entender como e por que o outro está passando por uma dificuldade? E quase todo dia eu recebo informações de pessoas que chegam, eu sei que fulano está passando por necessidade, está sofrendo, está em depressão, e as pessoas ao redor não ajudam. E aí olha a importância de se procurar uma pessoa qualificada, um psicólogo, um coach emocional que ajuda em alguns pontos, procurar ajuda. Porque quem está dentro de casa, que não tem esse tipo de conhecimento, que está vendo uma pessoa passar por uma situação, um sofrimento, e não sabe como ajudar,
uma grande ajuda que você faz é levar essa pessoa para um terceiro. Porque se você não sabe como ajudar, leva para alguém que sabe. Ah, mas a pessoa não quer ir. Aí vamos tacar o foda-se, desculpa a palavra, leva. Se ela vai aceitar ou não, é o profissional que vai decidir junto com essa pessoa, né? Mas se você sabe que tem alguém que está passando por algum processo com necessidades que você não sabe lidar com isso, chama ajuda. É importante, porque vou colocar só um ponto de atenção aqui. Agora, principalmente nesse período de quarentena, quantas pessoas cometeram suicídio? E as pessoas que estavam ao redor, né, não sabiam que essa criança, esse adolescente ou esse adulto estava tão perturbado, ou várias tentativas também, sabe? Então, assim, fica como ponto de atenção. Se você percebe que tem pessoas que convivem com você, que você está se relacionando, que está com comportamentos diferentes, procura saber, se inteirar, sem julgamento, sem crítica, sem apego, sem nada, tá, gente? Só procurar se inteirar para levar para as pessoas que realmente possam ajudar. Então, imagina, por conta de uma fraqueza, de uma traição, por um sentido de injustiça que aconteceu lá na infância, ele se transforma, e aí tem também a contaminação que ele recebe lá dentro do laboratório, o raio gama, e aí ele fica verde por conta disso. Mas ele só tem essa transformação porque dentro dele já tinha acontecido essa transformação interna. Esse trauma já estava lá impregnado nele. Certo? Deu para entender um pouco? Só queria fazer um complemento, assim, o trauma, ele é uma interpretação que a gente dá para um fato. Ah, e a mãe do fulano morreu, então ele vai crescer traumatizado? Vai depender da interpretação que a pessoa vai dar para o fato. E essa interpretação, ela é muito pessoal, muito subjetiva, muito relacionada ao momento, muito relacionada à capacidade de resiliência, assim, N variáveis, né? Então, muitas pessoas acham que o que nos faz sofrer são os acontecimentos. Ah, eu estou sofrendo porque eu estou doente. Ah, eu estou sofrendo porque eu estou de luto. Eu estou sofrendo porque eu estou desempregado. E não, não é isso. Não são os fatores externos. Eles são gatilhos, né? São gatilhos para desencadear ou não um sofrimento. Muitas vezes, algumas pessoas frente à mesma situação vão enxergar oportunidades, outras vão enxergar dificuldade, outras vão enxergar o fim do mundo. Cada um vai ter a sua forma de enfrentamento perante as problemáticas aí da vida, né? Exato. Bom, nossa, perfeito. A hora passa muito rápido mesmo. Não vai dar tempo, eu já estou vendo aqui que não vai dar tempo de falar dos 9 tipos, assim, dos 9 eneatipos, mas eu queria que você ajudasse, assim, a gente, nesse sentido, assim, da proposta do tema, né? Dos eneatipos das crianças. Então, assim, a gente já entendeu aqui que é mais importante que saber o eneatipo da criança, saber o nosso. A gente também foi criança, a gente carrega a nossa criança interior conosco, sabendo da existência dela ou não, ela está aqui, né? Mas como, assim, tá bom, já entendi, o primeiro passo é esse, fazer lá o que eu fiz, por exemplo, fui lá com você e fui descobrir o meu eneagrama. Meu marido também foi lá com você e foi descobrir o eneagrama dele. E aí, pra gente entrar em contato, assim, com o eneagrama dos filhos, assim, eneatipo, na verdade. Tô falando errado. Eneatipo, descobri o meu eneatipo, e ele o dele, sim, para entrar em contato com um dos filhos, que é a segunda etapa. Como que as pessoas podem fazer? Neste primeiro momento, nessa primeira infância, por observação. Como é que a gente vai acessar uma criança que está em formação da personalidade ainda, não está completo? Isso vai, sei lá, no começo da adolescência que se configura, né? Hoje a adolescência se expandiu. Uma idade, assim, para falar, o teste pode ser aplicado a partir de X idade? Tem isso? Existem pessoas que conseguem aplicar, eu já apliquei teste a partir dos 10 anos de idade e houve, assim, um reconhecimento muito fácil por parte da criança e da família daquele eneatipo. Eu não precisei fazer o eneagrama com o meu filho, mas por observação, pelo conhecimento que eu tenho, eu já sei que a tendência dele é para um
um ponto muito específico, já sabendo qual é o instinto. Se eu pudesse resumir o eneagrama antes do eneagrama e sim o instinto, para a gente entender qual é a característica, é muito mais importante. O que é o instinto? Instinto é aquilo que a gente faz sem a gente precisar pensar muito, né? A gente só reage. E aí tem lá, é por questão de sobrevivência mesmo. Então tem lá a questão da autopreservação, a questão do social e a questão do sexual, que é o relacionar-se com uma pessoa de cada vez. E isso já diz muito, já clareia 60% aí do seu eneagrama. Se você souber que você é autopreservação, que é aquele que precisa se proteger sozinho, ou estar ali num limite bem imposto, não permite que as pessoas entrem e também não vai muito além. O social é aquele que precisa estar no grupo, fazendo parte de um grupo. E qual é o grupo prioritário que nós, seres humanos, nos relacionamos? É a família. Então, se a gente se relaciona bem com todo mundo da família, você se sente pertencente, você se sente atraído no grupo, você faz parte daquilo, né? Então, você está integrado a esse grupo. E a gente, lá na primeira infância, que a criança já vai para a escolinha, que ela precisa interagir com outras crianças da mesma idade, vamos trazer aqui. Se você percebe que tem uma criança que não consegue ficar com um monte de criança de uma vez, ou outro que só consegue brincar com uma criança de cada vez. Chegou, o terceiro elemento é o elemento da discórdia. Não o terceiro que chegou, mas porque são 3. Né? Então, se a gente entender, isso é padrão do eneagrama, isso é um dos conceitos do eneagrama. Aquela criança que gosta de brincar sozinha. Então, se a gente puder trazer aqui, aquele que já é mais assim, na dele, quietão, ele pode ser um tipo 5, que é aquele que ele gosta de aprender sozinho, um autodidata, aquele que não é que ele é exclusivista, é que ele gosta mesmo de ficar sozinho ali, ele conversa com os botãozinhos dele ali. Ou se você já gosta lá do social e gosta de agradar um monte de gente, aí você pode ser que ele seja lá um tipo 2, aí tem muitos pormenores aí no meio do caminho. O tipo 2, ele é aquele que gosta de agradar os outros. Então, sabe aquela criancinha fofa, maravilhosa, que chega na frente de alguém e faz aquela carinha mais lindinha, dá uma rodadinha, o cantarola e todo mundo fala, ai, que coisa mais linda, pronto, ela ganhou o dia dela, e aí ela vai buscar e fazer sempre. A Lulu. Essa é a Lulu, a filha da Z aqui do A Projeto Lulu. Vida. A fofura em forma de criança. Fofura! E ela chama a atenção de uma forma quase que espontânea. É quase que natural para ela fazer isso já, porque ela entendeu que ela ganha a atenção das pessoas quando ela faz aquilo que os outros querem ver. Será que isso, ao longo da vida, vai trazer alguma consequência? Sim, positiva ou negativa, não importa. São experiências de vida que cada um vai lidar, né? Então, se a gente perceber aqueles que já são os mais esquentadinhos e já vão lá pra porrada e gosta de resolver tudo, não, porque você fez errado, então você fica aqui e você só vai jogar na próxima rodada. É o justiceiro, poxa, que legal, a gente já tem um justiceiro na turma, né? Vamos saber. Agora, se tem aquele que é o mais mandão, é aquele que é sempre autoritário. Só um minutinho. Esse justiceiro na infância, ele pode ser também um fofoqueiro? Aquele que quer tudo certo e aí ele vai contar tudo que ele vê errado para os adultos? Pode ser? Pode ser o leve trás da turminha também, né? E esse daí é quem no Eneagrama? Ah, pode ser o tipo 1, porque o tipo 1 é aquele que ele precisa ter as coisas certas. Não importa se para você não tá certo, mas o que é certo é certo. Pode ser o tipo 1, pode ser o tipo 6, ou se vier com um peso, assim, um quesinho de autoritarismo, é o 8, né? Aquele que está sempre querendo brilhar. Quem que é aquele que está sempre querendo brilhar? Mas ele brilha de uma forma natural. Ele chega, ele já é o cara, ou ela já é a princesa, sem fazer nenhum esforço. Não sei.
O 3. Eu poderia até ter chutado, eu pensei no 3. Realmente, o 3 ele não se esforça. Às Não, vezes ele nem quer parecer tanto, mas realmente é muito é natural. Porque, nato. assim, É nato dele. tem É, um tipo de três, ele até se surpreende, fala, nossa, mas eu não fiz nada para ser tão querido, né? exato. Não fiz nada para ser apreciado. E E aí, se a tem gente essa coisa. se a gente começar a pensar, aquelas crianças, eu sei, aí conheço várias, a Vanessinha, nossa amiga, coach infantil, e tem várias pessoas que trabalham com isso. E se a gente trouxer a questão do medo na infância, e aquele medo se torna um pavor, e aquilo vai se transformando em algo maior, qual que é o eneatipo que está mais conectado com a questão do medo externo, que põe para fora o medo? É o 6. E aí fica como ponto de observação as mães que, vamos colocar assim, de uma forma, vou tentar colocar de uma forma sutil, mas as mães que fortalecem isso. Ai, você tá doentinho, puxa, vem cá, não faz isso não. E aí a criança recebe muitos carinhos, muita atenção porque tá doente. E aí desses 3 livros que eu tô lendo ao mesmo tempo tá falando, não ensina a criança a adoecer. Porque quando a criancinha está lá doentinha, ela recebe muito mais carinho, ela recebe presente sem ser época de presente. Mas é porque está doente. Essa risada não foi muito boa aí, ó. Você falou isso, né? Aí eu lembrei do meu filho, né? O caçulinha. Eu detesto essa coisa do coitadinho, do doentinho, sabe? E aí, às vezes, até meu marido chama atenção nesse fala assim, Fê, cuidado para não deixar passar também coisas importantes. Porque eles falam, às vezes, eu tô com dor, não sei o que. Eu falo, vai sarar, vai sarar. Eu não procuro não dar muita atenção. E ele tem essa coisa de repente virar para mim e falar, mãe, tô doente. Não sabe nem falar direitinho ainda. Ele fala, mãe, tô doente, eu tô tão dolentinho. Ele fala assim, dolentinho. Aí eu falo, não tem problema não, vai sarar. Vai sarar. Eu procuro não enfatizar isso, porque eu percebo que se eu for, né? Agora eu queria te perguntar, assim, tá uma dúvida minha. Aquela criança intensa, aquela criança que quando ela tá feliz, ela tá muito feliz. Mas quando ela tá triste, parece que ela engoliu toda a tristeza do mundo. E quando ela tá com raiva também, parece que ela vai bater em todo mundo que tá pela frente. Essa criança, assim, tipo, super intensa que tem várias oscilações assim de humor, de ânimo, às vezes ao longo 4, do né? mesmo dia. 4, 4. né? Bom, 4. O bom, 4 é muito intenso. O 4, ele não existe limites, né? Tanto para a felicidade quanto para o sofrimento. Em contrapartida, o 9, já que a gente não falou aqui do 9, o 9 é aquele que está sempre na mesma. Sabe aquela criança que você põe ela para brincar ali, fica horas e horas brincando com o mesmo bloquinho, né? Não criança pequenininha, criança maiorzinha aí, mais agitadinha, de 3 anos em diante, e a criança fica ali meio até apática, né? Sem ter muitas expressões de sair daquilo, né? Não, eu quero buscar outra coisa, eu quero conhecer e usar a criatividade. Aí pode ser um 9, aquela criança que fica mais na dela ali, vem cá, vamos brincar junto, vem cá me ajudar a construir, ele vai e constrói. Mas ele não chama o outro para ajudar a construir, ele vai ajudar quem está chamando. Não é tão proativo assim. Então fica como pontos de atenção a questão da proatividade, da liderança, e aí a gente entendendo a nossa característica. Esses pontos principais do eneatipo das crianças, a gente consegue entender e lidar com esses rompantes, né, de emoções, tanto muito emotivo, felicidade, entusiasmo, êxtase, quanto o extremo do sofrimento. Então, a gente tem que saber lidar e estar preparado para isso. E aí tem diversos artifícios para a gente neutralizar. O mais importante deles é a gente não se contaminar com aquilo que a criança está sentindo. Porque se você já chega naquela ira que a criança fez algo que ela sabia que não era para fazer, ou que aconteceu alguma coisa, você já chega naquela ira, você se contaminou com a situação. E quando a gente se contamina com a situação, o que acontece, doutora?
A gente age da pior maneira possível, né? Perde a razão, né? Você não consegue ajudar a criança. Ô, Pri, tem 5 minutinhos para finalizar a live, acho que 4 agora. É. E você consegue falar rapidamente da criança 7 que não foi falada ainda, e eu tô ficando, né? Tô me sentindo mal porque eu sou 7. Fala rapidamente da criança 7 para a gente ir se encaminhando para a nossa reta final, para o Instagram não desligar na nossa cara. E com uma hora você sabe, cai, acaba tudo. Hein? Cai, já é. O 7. O 7 é o engraçadinho da turma, é aquele que ele não fica parado fazendo uma coisa só, ao contrário do 9, que ele fica um tempão fazendo uma coisa só. O 5 também fica um tempão fazendo uma coisa só. O 7 parece, sabe aquela criança que parece que tem formiga na cueca e na calcinha? Então, é aquele que não consegue ficar parado fazendo uma coisa só. Aí levanta e vai e faz um desenho, aí volta e monta alguma coisa e vai e já montou uma cena de teatro com personagens e com um monte de informações. Então, lembra que eu falei, né? O 7 que trabalha com a gula, ele quer ter várias experiências, entre aspas, ao mesmo tempo. E quase tudo ao mesmo tempo acontece mesmo. Por quê? Ele não pode perder tempo e aí ficou chato aqui, ele vai e brinca lá e volta e traz uma informação dessa brincadeira e vai. Então, assim, sabe esse de não completar, né? Não esgotar a informação? Esse é o 7. Bem-vindo ao clube. Entendeu? Eu queria que você deixasse uma mensagem final e também falasse para o pessoal como que eles podem acessar teu trabalho, contratar o Enneagrama, conhecer, né? Seu Enneagrama, gente, vale super a pena. Não estou ganhando comissão, não, tá? Estou falando que é um conhecimento de causa. Então, quando uma coisa é boa, a gente indica mesmo, assim, de olho fechado, que é uma super profissional. Vocês vão estar em boas mãos, vão conhecer mais sobre si e talvez até comece a conhecer um pouquinho mais das pessoas ao redor, né? Então é muito bom, vale super a pena. Já aproveitar para É, agradecer a sua participação aqui mais uma vez, Pri. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada a todo mundo que está com a gente até agora, quem vai assistir depois, enfim. Compartilhem essa live com outras pessoas, eu tenho certeza que ela é de utilidade pública. Tenho certeza que vocês ficaram com gostinho de quero mais. Chegou na metade, volta, vou salvar a live e volta, vai assistir inteira, porque vale muito a pena. exato. Bom, primeiro agradecer novamente o convite de ter aqui a oportunidade de falar sobre o Enneagrama. E eu acho que a palavra que você usou, eu vou pegar emprestado ela, que é a interpretação. Quando a gente consegue interpretar aquilo que está acontecendo com a gente e com os nossos relacionamentos, isso faz muito, muito sentido e ajuda para o nosso bem-estar, para os nossos convívios. A Vera, minha amiga querida, tipo 4, ela sabe dessa questão de intensidade. Então, se a gente consegue identificar, interpretar o que está acontecendo com a gente e olhar e entender o contexto daquela situação que a criança está vivenciando, parabéns, você não se contaminou com o ambiente, com a situação, você está no caminho certo e continue na busca. Vamos colocar aqui, deixa salvo lá, depois me marca lá no Instagram. E quem tiver interesse, pessoal, vem, me chama no privado, compra também, tá lá no link do meu Instagram, na bio, o Heróis e Personagens, que é o que eu falo lá, que é de cada super-herói. Falo sobre o Enneagrama bastante, sobre a questão do instinto, sobre os eneatipos, e eu quero que todo mundo entenda um pouquinho mais sobre si, a partir daquilo que eu posso compartilhar com vocês. Fê, obrigada pela oportunidade. Pessoal, estamos aqui à disposição. Obrigada de coração, obrigada a todos vocês. Beijo enorme, uma ótima noite. E segunda que vem tem live aqui no Projeto Vida de novo, às 19 horas. Vou estar com a Gabriela Reis. A gente vai falar sobre a importância do brincar. Então a gente vai trazer as crianças de novo como tema. Que Super delícia! beijo. Maravilha! Beijo, beijo. Tchau, Boa tchau. noite.